tem um sonho que você ainda não realizou de jeito nenhum e que passa tempos e tempos e anos passando e nada, parece que nunca nada acontece? Você já teve um sonho em que você tanto sonhou, que você não conseguiu e que alguém que te irrita, que te provoca, que te insulta, que te enche a paciência, ela consegue e você não? E parece que ao invés da alegria tomar conta de você, o que toma conta de você é a frustração? Você teve esse tipo de sonho? Essa PR é para você. Palavra rápida, corte certo. Bom dia, abençoado e abençoada do Senhor. Paz seja convosco. O cearense pregador está na área para quê? Para a nossa PR de hoje. Graças a Deus. Hoje com base no livro de 1 Samuel, no capítulo 1. Deixa eu te dar um pano de fundo aqui da história de Samuel. Como a gente ainda não terminou o livro de Juízes, deixa eu te passar a história de Samuel. Samuel foi a única pessoa no Primeiro Testamento, eu quero usar essa nomenclatura aqui, porque para mim a Bíblia ela é muito moderna, não tem nada nela ultrapassado que precisa de atualização. Então, para mim, o Primeiro Testamento e Segundo Testamento, tá? Então, o Primeiro Testamento, Samuel foi o único homem a exercer o tríplice sacerdócio. O tríplice ministério, o ministério tríplice, ou seja, ele era sacerdote, porque ele era filho de Eucana, sacerdote da tribo de Levi. Ele era juiz, porque ele julgou Israel enquanto viveu, e ele era profeta de Deus, né? Ele era aqueles a quem as pessoas buscavam em termos de profecia, tá? E Samuel nasceu por uma obra milagrosa, não foi um passe de mágica, mas foi um passe de milagre, vamos dizer assim. A sua mãe, Ana, ela tinha um sonho de ser mãe, que até então ela não tinha. E o que muitas pessoas não sabem é que Ana, ela ia na igreja, ela orava, ela adorava, ela buscava, ela ofertava, ela era dizimista, ela fazia tudo de acordo com o que manda a lei, tudo bonitinho, direitinho e tal, mas, sabe, faltava alguma coisa que ela não sabia ainda o que era, faltava algo para que o sonho da vida dela se realizasse. E aí eu pergunto para você, se o sonho da sua vida para se realizar tivesse faltando alguma coisa, você faria essa coisa? Eu faria. E Ana fez. Ana fez um voto. Agora, por que ela fez um voto? Sabe quanto tempo Ana passou e que pouca gente sabe, ou se sabe não diz? Pouca gente sabe, ou se sabe não diz, que Ana passou 25 anos da vida dela em busca de um filho. Ela ia na igreja, né, e dizia: Senhor, me dá um filho, e não vinha filho. Ela se deitava com o esposo: me dá um filho, e não vinha filho. Eu preciso de um filho, e não tinha filho. Ela pedia um filho, e não vinha filho. 25 anos. E há uma lei, né, no livro de Levítico, há uma lei que diz que o homem, para que a sua descendência, isso era um cuidado de Deus com a nação de Israel, para que a sua descendência não se apagasse, o seu nome não fosse esquecido em Israel, ele deveria ter filhos. E Eucana não estava tendo filhos com Ana, e passado o tempo determinado pela lei, ele precisava contrair um novo matrimônio para gerar filhos. Ou seja, ainda que alguns achem que o homem não liga muito para sentimentos, mas deixa eu dar uma pincelada bíblica num assunto bem interessante aqui para que você entenda. As pessoas escolhidas por Deus foram aqueles que foram amados por seus pais. Não que os outros filhos não fossem amados, mas era aquele mais apegado, que estava mais próximo do pai. Por exemplo, Abraão e Sara. Abraão tinha Ismael, mas não foi Ismael que Deus escolheu como filho da promessa, foi a Isaac, a quem Sara e Abraão amavam. Jacó escolheu quem? José, o primogênito da mulher que ele amava, né? E assim tirou Israel
do Egito. Moisés, o filho amado do casal que foi colocado num cesto, mas foi escolhido por Deus para libertar Israel. Vamos lá, quem mais? Deixa eu te passar um outro dado interessante. Depois de Samuel, tem Davi. Davi, ele foi amado por Deus. Ele era rejeitado por seu pai. Mas a Bíblia diz que ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor não me desamparará. Então Deus escolheu alguém segundo o seu coração, porque Davi era amado por Deus, que o nome Davi significa amado, amado. Ainda que o Jessé não o quisesse próximo, mas Davi era amado. E por mais intrigante que pareça ser, né, ele era ruivo. Então há uma grande possibilidade do Davi ter sido gerado de um relacionamento extraconjugal de Jessé com uma edomita. Mas aí depois que o Davi passa a reinar em Israel, quem Deus escolheu para o lugar dele? Salomão. Salomão foi o homem escolhido, o segundo filho de Davi com Batseba. Então fica aqui esse registro aqui para a gente entender um pouco, tá? Então Samuel, ele não nasceu por uma obra natural, porque 25 anos deitando nunca teve filho, não foi por obra natural humana, foi por um milagre sobrenatural de Deus, uma bênção sacerdotal lançada por Eli, que achou que Ana estava bêbada, né? Mas a abençoou porque percebeu que não se tratava de bebedeira, se tratava de uma alma angustiada. E é fantástico a gente ver tudo isso. Porque por causa da lei do levirato, como eu te falei um pouco tempo atrás, Eucana casa-se com Penina e com ela ele tem filhos. E aí o mundo de Ana vem mais abaixo ainda. Por que o mundo de Ana vem mais abaixo? Porque ela viu que o problema estava nela. Gente, hoje a gente tem tratamento que se faz para homens, tratamento que se faz para mulheres, que dá certo engravidar, mas naqueles tempos como que vai saber de que era o problema? Não tinha como saber, não dava para se descobrir, né? E aí fica aquela coisa, meu Deus, quem que é o problema? O problema tá com Elcana. Aí ele vai casa com Penina e viu que Penina não era o problema, viu que Elcana não era o problema, porque ele tinha filhos com ela. Aí Ana já disse, o problema sou eu, é comigo, o negócio tá pegando, é pra mim. E aí ela resolve tomar uma atitude, né, depois de muita angústia, depois de muito pesar, porque foram 25 anos de insulto, e não era um insulto fora de casa, era insulto dentro de casa. Dia e noite se passavam, e ela via Penina amamentar seus filhos e ficava naquela, queria que fosse comigo. Ela via Penina sofrer as dores do parto, e ela dizia assim, eu queria isso para mim. Ela via Penina sofrer com os desconfortos da gravidez, e ela dizia, eu queria isso para mim. Ela via Penina mudar de guarda-roupa a cada gravidez, e ela pensava, eu queria isso para mim. Ela via o corpo da Penina se transformar, talvez até se encher de estria, ou talvez, sei lá, engordar, ficar acima do peso. Ela dizia assim, eu queria isso para mim, abriria a mão da minha beleza para poder ter um filho nos meus braços, alguém que eu pudesse chamar de meu, e de que foi gerado a partir de mim. Então ela ora e faz um voto a Deus, e esse voto moveu o céu. Um voto que ela queria um filho para ela, mas Deus queria alguém para mudar a história daquela nação. Deus queria alguém que de fato cumprisse o que Sansão não cumpriu, porque Deus cria, né, traz a lei do Nazireu para Sansão e ela é quebrada. O voto do nazireado foi quebrado. Então agora Deus vai para a segunda tentativa do Nazireu de Deus, de novo, através de quem? Samuel. E olha que tremendo, Samuel, Ana, o voto de Ana consistia assim, eu vou ter esse menino, eu vou ter esse filho, mas eu vou entregar para o Senhor, então vai ser com o Senhor. E existem alguns detalhes que mais para frente a gente vai ver, e eu posso te dar um spoiler aqui, é que
Eli, que era o sacerdote, não era um bom pai, ele era um pai relapso, ele era um pai que não ligava muito para a educação dos filhos. E Ana entregou o seu filho, o único filho. Olha o que Ana fez, gente. Presta atenção no que Ana fez, cara. A mãe, para se desfazer do próprio filho, ela disse: eu vou dar essa criança para o Senhor. Ela não queria saber se era um menino, se era uma menina, se era macho, se era fêmea. Ela queria uma criança, ela queria gerar. E ela gerou. Ela foi para casa naquele dia, ela deitou-se com seu marido e a Bíblia diz que o Senhor lembrou dela. Não é que o Senhor esquece de Ana, mas o Senhor fez cumprir. Deus queria ver se Ana iria cumprir aquele voto, porque Ana precisava de um filho. Deus queria um profeta. Ana precisava de um filho, Deus precisava de um sacerdote, porque Eli estava muito relapso. Ana precisava de um filho, mas o Senhor precisava de um juiz, um profeta, um juiz, um sacerdote, juntos numa pessoa só. Então Ana concebe Samuel. Naquele dia, a semente de Eucana alcança o óvulo de Ana. Naquele dia, Ana concebeu. Naquele dia, deu certo. Sabe, quem sabe está chegando o seu dia. O que está faltando para você alcançar o seu sonho? Aquele que você vai dizer assim: esse é o meu sonho. Olha o artigo definido: o sonho da minha vida. Fantástico isso. E passado a desmama, mais ou menos ali 3 anos, mais ou menos, ela pega o Samuel. 3 anos, gente. Você tem noção do que é uma criança de 3 anos? Eu tenho 2 filhos. E a minha mais nova tem 6 anos, 6 agora. Eu não consigo imaginar, eu como pai, não consigo imaginar o quão difícil foi para aquela mulher deixar sua criança de 3 anos lá, estacar no meio do mundo e deixar o menino lá, e ela ir visitar ele somente uma vez por ano, como era o costume da época, que ela morava num outro lugar, não era nem aquela coisa que dizia assim: eu tô aqui, mas tô vendo que tá bem ali, eu tô vendo que tá bem cuidado, eu tô vendo que tá tudo certo, que tá tudo direitinho. Não, ela entregou o menino ao Senhor e deixou que o menino se criasse lá no templo. Tem muita, mas muita coisa fantástica na história de Samuel. Muita. E nós vamos ver mais para frente nas próximas PRs. Então, seu sonho ainda não realizou? O que falta? É um voto? Se vai fazer um voto, faça um voto que você está disposto a cumprir. Porque Ana cumpriu o voto. E ela fez um cântico e depois Deus a abençoou com outros filhos. E a gente vai ver isso na PR de amanhã, tá certo? Deus abençoe você. Faz o combo gratuito completo aí. Faz essa salada gostosa de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, nos seguir nas redes sociais aí. Segue no final as nossas redes sociais do Instagram, do Facebook e o nosso canal no YouTube, Cearense Pregador. Que Deus abençoe você e até mais ver, se Deus quiser.